Nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha, tudo começa logo depois que a Barra chega para fazer o seu discurso e vê aquele monte de gente ali. Ela fica um pouco pensativa e ele olha para ela, pergunta se está tudo bem. Ela sorri, diz que sim, mas que na realidade está muito nervosa, e ele diz a ela que ela não precisa ficar assim, não precisa ficar nervosa, porque ela fará um grande discurso. Ele continua dizendo que os pais dela devem estar muito orgulhosos dela. A Barra fica muito feliz e ele diz para ela que ela vá agora mesmo, porque todos eles estão lhe esperando. Ela diz que sim, que vai e que vai deixar o celular dela com ele, porque de repente possa ser que os pais dela entrem em contato, e para que eles não fiquem ali preocupados, ele responde a eles, tá bom? Ele responde a ela que tudo bem, depois eles dois dão um tequinho, ele deseja sorte e ela vai fazer o seu discurso. Só que enquanto a Barra vai toda com a autoestima dela ali fazer esse discurso, ela ainda não sabe de nada que de fato está acontecendo lá com o Mehmet e também a sua mãe. Então é nesse momento que o telefone da Barra toca, o Atés pega, dá alô, e o Mehmet, chorando bastante, já com o corpo da Hazete ali jogado no chão, ele diz Barra, e o Atés diz Mehmet, o que é que está acontecendo? Ao perceber a voz dele trêmula e também ao perceber que ele está chorando. O Mehmet pede ao Atés que por favor que ele lhe escute muito bem e fala que eles tiveram ali um acidente, e o Atés ele fica até um pouco assim sem saber o que falar, e ele, o Mehmet, continua dizendo a Hazete e fala a Hazete algumas vezes, mas depois declara para o Atés que a Hazete está morta. O Atés ele fica olhando para a Barra, que nesse momento está fazendo o seu discurso, e ele fica até sem saber o que responder ali para o Mehmet, que por sua vez fica ali desesperado, sem dar mais nenhuma palavra, e logo em seguida ele desliga o telefone. Você já perceberam, pessoal, que parece que essa família aí do Mehmet aí parece que tem um negócio ali solto ali, porque eles só vivem desgraça. Vocês já viram aí, perceberam que desde o início é desse jeito. Eles poderiam ir lá na Igreja Universal, né, fazer logo um descarrega aí para ver se esse capiroto dá logo voado da casa deles. E então o Mehmet continua ali se lamentando muito ao perder o grande amor da sua vida. Já lá com a Atés, ele continua sem saber o que fazer, nem como ali tomar a primeira atitude para falar a Barra sobre essa situação. Fica um pouco ali olhando para ela, logo em seguida ele vai subindo aos poucos a escada onde ela está fazendo o seu discurso, sobe ali no palco, vai se aproximando da barraca e perde sua concentração, e na frente de todo mundo ali ele vai se aproximando dela. Ela para seu discurso, fica sem entender, mas pergunta ao Atés o que é que ele está fazendo, o que foi que aconteceu. O Atés fica travado ali olhando para ela, porque como já dito, sem saber como revelar tudo isso para Barra, e ela continua insistindo, meio envergonhada, olha para o pessoal e depois olha para o Atés novamente e pergunta a ele o que é que ele está fazendo. O Atés então inicia dizendo que o Mehmet ligou para ela, e a Barra continua ali sem entender e pergunta o que é que está acontecendo, o que foi que ele disse. Então o Atés vai logo dizendo para ela que eles sofreram um acidente. Barra começa agora a se assustar, fica um pouco ali com o coração acelerado, mas pergunta a ele, mas e aí, eles estão bem? Ele fala Hazete e ela pergunta a minha mãe, o que é que tem a minha mãe, pergunta se eles estão bem. O Atés por sua vez ele gagueja um pouco, continua ali sem saber como falar isso para ela, mas depois de um tempinho ele acaba revelando que a mãe dela, a Hazete, ela está morta. A Barra ela fica um pouco travada ali em choque, não esboça nenhuma reação, nem de chorar, nem se desesperar, nem nada de nada, fica quietinha no canto dela ali, porque de fato isso é uma notícia muito forte para ela, e ela pergunta a ele, como assim eu perdi a minha mãe? Ele fica calado e ela continua perguntando a ele o que ele está querendo dizer com isso. Ele repete para ela que a Hazete ela faleceu, a mãe dela está morta. Por sua vez, as lágrimas no rosto da Barra começam a cair, principalmente quando ele fica repetindo para ela, dizendo que a mãe dela está morta. Ela diz que não, que minha mãe não. Então a ficha dela cai e ela percebe o quão grave é a notícia que o Atés está dando para ela, e diz que não, minha mãe não, e ele vai se aproximando dela para tentar lhe confortar. Ela até se afasta um pouco, mas ela continua dizendo que não, a minha mãe não. E na frente de todo mundo ali, ela cai de joelhos desesperada ao saber tudo o que de fato aconteceu com a Hazete. Eu não vou perder a oportunidade de perguntar a vocês o que vocês
vocês acham dessa cena aí? O porquê? Onde é que estava a cabeça do diretor fazer uma situação dessa, tirar uma das protagonistas importantes da novela? E na sua opinião, você concorda com essa morte da Razete ou na realidade foi um erro que a novela Essa Vida é Minha, ela cometeu durante a programação da novela? Deixe sua opinião nos comentários aí que eu quero saber a opinião de cada um de vocês. E não esquece de deixar o seu gostei e se inscrever em nosso canal para que você não perca nada de novo que ainda virá nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha. Já com o Mehmet do lado de fora da clínica, logo depois que a Razete ela foi examinada e check-up todinho nela ali, ele fica desesperado. A enfermeira se aproxima dele e diz: desculpa senhor, mas a gente precisa fazer uma check-up no senhor e também limpar suas feridas. Mas ele apenas acena com a mão, ela respeita a dor que ele está passando nesse momento e apenas entra e deixa ele ali sozinho. O médico agora se aproxima, dá as condolências dele ao Mehmet e diz que eles já terminaram os análises e que eles vão entregar o corpo para que ele possa enterrá-la. Mehmet, por sua vez, então ele decide entrar e ao chegar lá ele fica observando o corpo da Razete enquanto a enfermeira aponta para ele dizendo que ali está o anel e entrega para ele. Ele pega o anel, fica olhando para ele, depois pega na mão da Razete e dá aquilo que seria provavelmente o seu último beijo na mão dela. Mehmet depois ele puxa o lençol, fica olhando para o rosto da Razete e logo depois ele fica ali desesperado, sem acreditar que de fato isso aconteceu. Enquanto isso, nem a Efsun, nem muito menos a Sultan estão sabendo de tudo isso que aconteceu, mas elas estão se lamentando ali pela situação ali da Sultan sobre a questão da filha dela, e a Efsun continua dizendo que como é que pode eles ter brincado ali com o coração dela, com os sentimentos da Sultan desse jeito, e que inclusive a Jennifer ela amaldiça e que não consegue nem acreditar que ela ainda teve a cara de pau de lhe pedir 50 mil, não é isso? A Sultan, ela fica o tempo todo ali, muito triste. Logo depois a Efsun pede a ela que, por favor, alisa seu rosto e diz a ela que não fique triste dessa forma. E depois ela pede que, por favor, que lhe escute e pergunta se ela lhe permite que ela lhe chame de mãe ao invés de tia. A Sultan, ela abre um leve, mas um leve sorriso mesmo para a Efsun, e a Efsun pergunta a ela se ela quer, porque se ela quiser, ela faz isso. A Sultan não responde nada e a Efsun diz que é isso que ela quer, né? Aí começa a chamar ela de mãe, de mamãe, aquela coisa toda, e pede ela mais uma vez que não fique triste. Enquanto a Foliar vai se aproximando delas duas, a Sultan continua dizendo que como ela não pode ficar triste, como ela não deve chorar. A Efsun continua dizendo a ela que fique tranquila, que ela não fique da forma que ela tá, porque é muito chato ver ela triste desse jeito, e pede para que ela se recorde tudo o que aconteceu com a Razete, e depois de muito tempo ela conseguiu encontrar a sua filha, a Bahar. Por mais que elas tenham mentido para ela, ela com o tempo conseguiu encontrar a sua filha e pode garantir para ela que ela futuramente também encontrará a sua filha. Sultan continua triste e a Efsun continua falando que Allah vai ajudar ela em tudo. Nesse momento elas escutam um grito Efsun, então a Efsun diz: oxente, a Bahar gritou, e vai até ela. A Efsun então entra dentro de casa, chama pela Bahar e pergunta a ela o que foi que aconteceu, minha irmã. A Bahar ela também fica sem saber como dar essa notícia para Efsun e apenas diz a ela: Efsun, a minha mãe, Efsun, a minha mãe, a minha mamãe, ela se foi. Todo mundo ali fica chocado ao escutar o que a Bahar tá dizendo, e a Efsun pergunta a ela: é o quê? E a Bahar repete mais uma vez para ela que a mãe dela, ela faleceu.